Fala pessoal, tranquilo? Aqui é o Walter e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série instrutiva sobre móveis planejados. Hoje nós estamos no episódio 6 e a ideia desse vídeo é mostrar o funcionamento de algumas máquinas que eu não tenho aqui na oficina. Então, como eu disse no final do episódio anterior, a ideia era conseguir algumas visitas, em colegas ou empresas que tenham essas máquinas. Infelizmente não deu certo, então eu resolvi pegar trechos no YouTube de vídeos dessas máquinas funcionando. Eu espero que isso não me dê nenhum problema de direitos autorais. Minha ideia não é roubar conteúdo de ninguém. Vou deixar os créditos na descrição, os links dos vídeos que eu usei. E a ideia de hoje é mostrar brevemente o funcionamento das máquinas, só para a gente poder entender, visualizar, principalmente para quem não conhece, nunca viu, para saber do que se trata, e ter uma noção de como que a máquina funciona. Então nós vamos mostrar brevemente, fazer alguns comentários e o que for do interesse de cada um, vocês podem pesquisar mais a fundo na internet, maiores informações e detalhes de cada uma dessas máquinas. Beleza? Então nós vamos começar com a esquadrejadeira de precisão, que foi assunto do vídeo anterior. Eu nem vou entrar em detalhes, não vou comentar muita coisa sobre a máquina, mas ficou faltando eu mostrar a máquina trabalhando. Então eu vou deixar na tela um trechinho aí de um vídeo de uma esquadrejadeira de precisão trabalhando. Vocês vão relembrar aí os detalhes que a gente comentou no vídeo passado e vão observar aí nesse vídeo. Observa a questão aí dos acessórios, do tamanho da máquina, do formato dela e como que ela funciona. É uma máquina que faz basicamente a mesma coisa de uma esquadrejadeira comum, que é essa que eu tenho aqui, porém de forma muito mais sofisticada. E agora, pessoal, nós vamos ver como funciona uma seccionadora horizontal. Basicamente é uma máquina que tem uma grande área de apoio, que vai apoiar a chapa por completo e vai te permitir jogar essa chapa para um lado e para o outro. Por isso o tamanho da máquina. É uma máquina que exige uma área de instalação bem grande. O funcionamento dela é o seguinte: tem um sistema de batentes. Você vai regular esses batentes de acordo com a largura ou o comprimento do corte que vai ser feito. Vai empurrar essa chapa até encostar nos batentes e aí você vai disparar o corte. Quando você dispara o corte, a máquina vai descer uma peça que vai segurar a chapa e vai correr o disco de um lado para o outro. Nas máquinas mais simples, o ajuste dos batentes é feito manualmente, por meio de réguas graduadas, parecido com o que a gente viu nas esquadrejadeiras. Nas máquinas mais elaboradas, esses batentes já vão ter um recurso eletrônico de ajuste. Então você vai digitar a largura do corte ou o comprimento, esse batente vai se mover eletronicamente até a posição determinada. E aí você empurra a chapa até encostar no batente e a mesma coisa, dispara o corte. Em algumas máquinas mais elaboradas ainda, o operador nem precisa empurrar a chapa até o batente. Existe um sistema de pinças que vão pegar essa chapa, puxar ela até o batente, fazer o corte e aí o operador pode retirar a peça. Tem algumas seccionadoras, pessoal, que permitem também o empilhamento de chapas. Então, vamos supor que você tem que fazer um plano de corte que vai ser o mesmo em 2, 3 ou até 4 chapas. Você pode empilhar essas chapas e fazer o mesmo corte, o que garante uma produtividade ainda maior. Então vocês observem que o propósito da seccionadora horizontal é produtividade. É uma máquina que oferece também uma grande segurança. Se vocês observarem, o operador fica bem longe do disco o tempo inteiro. Em algumas máquinas é difícil até ver o disco, de tão escondido que ele fica. Então é uma máquina que garante uma grande segurança também. E as seccionadoras verticais? Pessoal, mais ou menos o mesmo raciocínio das seccionadoras horizontais. Só que nesse caso a chapa trabalha praticamente em pé, quase na vertical. É uma máquina também voltada para produtividade. Também segue o sistema de batentes e uma guia linear para conduzir o disco de corte. Eu tenho a impressão que a produtividade é melhor nas seccionadoras horizontais. E aí, quem tiver experiência com as duas máquinas, por favor, deixe nos comentários aí para a gente ter certeza. Mas eu tenho essa impressão. Por quê? Pelo simples fato da chapa trabalhar em pé, isso vai exigir um manuseio um pouco mais complicado, vamos dizer assim, por parte do operador. Quando ele tem que deitar a chapa ou levantar a chapa, é um pouco mais difícil na seccionadora vertical do que na horizontal. Na seccionadora horizontal, a chapa já está deitada ali sobre a mesa, então é muito fácil para ele girar a peça e apoiar de forma diferente. Na seccionadora vertical, isso vai exigir um pouco mais de esforço, consequentemente de tempo por parte do operador. Isso, no final das contas, pode dar uma diferença aí no quesito produtividade.
Além do mais, eu não tenho certeza se na seccionadora vertical é possível fazer um empilhamento de chapas que vão ter o mesmo plano de corte, como é possível ser feito nas seccionadoras horizontais. E aí, mais uma vez, quem tiver experiência com essas máquinas, confirme isso aí pra gente, por gentileza. Existe algum modelo de seccionadora vertical que permite o empilhamento de chapas? Conta aí pra gente. Por outro lado, pessoal, o grande pulo do gato para as seccionadoras verticais está na área de instalação. Essas máquinas exigem uma área de instalação bem menor do que uma seccionadora horizontal. Isso aí pode ser a grande solução, principalmente para pequenas e médias marcenarias. Além do mais, eu sei que já existem seccionadoras verticais que permitem um recurso de inclinação do disco. Então dá para fazer corte com disco inclinado numa seccionadora vertical. Se o corte é bom ou não, se sai com uma qualidade perfeita para fazer, por exemplo, um acabamento tamponado com emenda em 45 graus, eu também já não vou saber falar para vocês. Como eu falei, não tenho experiência com essas máquinas. E mais uma vez, se você que está vendo o vídeo aí tem essa experiência, conta para a gente como que é o corte em ângulo de uma seccionadora dessa. Eu também não tenho certeza se existe uma seccionadora horizontal com esse recurso de inclinação. Então, se vocês souberem, conta aí. Mas então é isso. A grande vantagem da seccionadora horizontal: produtividade altíssima e operação com segurança. Seccionadora vertical também permite uma operação com grande segurança, uma produtividade excelente, embora inferior à das seccionadoras horizontais, mas o grande pulo do gato está na área de instalação, que é bem menor, bem otimizada. Para finalizar, pessoal, vamos falar sobre as fresadoras CNC. Bom, essa categoria abrange uma infinidade de máquinas, Tem máquinas fresadoras CNC usadas na indústria de tudo quanto é categoria, setor automotivo, setor da eletrônica, para placa de circuito impresso. Assim, é muito grande essa categoria. Aqui nós vamos focar nas que são usadas para marcenaria, que são aquelas que o pessoal chama de halter por aí, tá certo? A CNC nada mais é do que uma mesa, uma base, na qual vai preso o seu material. E por cima dessa base existe um sistema de braços robóticos, como se fosse uma ponte rolante, que conduz uma tupia ou um spindle, que nada mais é do que um motor elétrico que segura uma fresa, que por sua vez vai usinar o seu material. Existem máquinas fresadoras CNC com 3 eixos, que é essa mais comum na marcenaria. Existem fresadoras com 4 eixos, que são aquelas que envolvem um torno, um eixo rotativo. Existem máquinas com 5 eixos, que são aqueles braços robóticos que fazem esculturas, enfim. Mas essa mais comum que eu estou falando é aquela de 3 eixos. O que significa quando a gente fala que a máquina tem 3 eixos, 3 graus de liberdade? Significa que essa tupia, esse spindle, ele se move em 3 direções: eixo X, Y e Z. Ou, para simplificar mais, para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Esses são os movimentos que o spindle consegue fazer, tá certo? Nessa halter, nessa CNC mais comum, nós temos 3 graus de liberdade. Então, é basicamente isso, a máquina, uma mesa, por cima da qual esse spindle trabalha nos 3 graus de liberdade, e é uma máquina que te permite fazer cortes aí com geometrias complexas. Afinal, esse é a grande vantagem da CNC. Ela te permite fazer cortes comuns, convencionais, cortes quadrados, e também os cortes com geometrias complexas, desde que você consiga desenhar. A CNC é uma máquina que vai te exigir um certo conhecimento de desenho. Você tem que saber desenhar para poder mandar para a máquina executar o corte para você. Você tem que saber um pouco também da programação da máquina. Eu não estou falando de programação de computador, não é nada complexo. Você tem que saber programar o corte, falar para a máquina qual que é a velocidade que você quer cortar, a profundidade do corte, qual a fresa que você está usando. É uma programação bem simples de se aprender, mas o desenho você tem que ter uma noção básica para poder usar a máquina e usufruir de tudo que ela pode te oferecer. É uma máquina que, no meu ponto de vista, ela vai ser vantajosa para quem precisa desses cortes com geometria diferente. Afinal de contas, se você vai fazer só cortes retos, ela não é a melhor opção. É uma máquina cara, é uma máquina que ocupa um grande espaço na marcenaria, Apesar de que existem máquinas de todo tamanho, para você trabalhar com MDF, o ideal é que seja uma máquina maior, que caiba uma chapa inteira de MDF. Então, se você vai trabalhar simplesmente com cortes quadrados, não é a melhor opção, principalmente se você está buscando produtividade.
Eu estou falando isso porque é muito comum na internet a gente ver anúncios, aí o pessoal vendendo o CNC como uma ferramenta de grande produtividade. Isso aí é relativo, é bom tomar cuidado com isso. Por quê? Se você vai fazer cortes quadrados, a melhor produtividade é a seccionadora, isso é indiscutível. A produtividade da CNC está no fato de você poder trabalhar em outras coisas enquanto ela faz os cortes para você. Não é isso? Então, você pode colocar um plano de corte na chapa de MDF, ela vai fazer os cortes para você enquanto você trabalha em outra coisa. Agora, se você vai comparar o número de chapas que você consegue cortar em 1 hora, por exemplo, nada vai superar uma seccionadora. Beleza? Então é bom tomar cuidado com isso. Mas o que é a grande vantagem da CNC? É você poder trabalhar em outras coisas enquanto ela corta, e principalmente se você vai eventualmente precisar de cortes com geometrias diferentes. Fazer um corte redondo, por exemplo, com qualidade, com precisão em décimos de milímetro, uma qualidade excepcional. Você vai precisar fazer, por exemplo, um frisado na porta de um móvel, esse tipo de coisa. A CNC vai te atender com perfeição. Além do mais, outra situação na qual ela é muito vantajosa é se você quiser, por exemplo, fazer um plano de corte numa chapa e já pegar as peças com furos para as dobradiças, com os rasgos para fundo de gaveta. Tudo isso é possível na CNC. Você pode pôr uma chapa de MDF lá e pegar as peças do seu armário já com todos esses furos feitos. Para dobradiças, dispositivo de fixação e dentre outros. Então essas são as grandes vantagens de uma CNC. Tá legal? Bom, aqui na minha oficina eu até tenho uma CNC que é bem pequena, então eu raramente uso ela, porque como ela tem uma área útil muito pequena, na maioria das vezes ela não me atende. Eu tenho essa CNC porque foi um protótipo que eu mesmo fiz para testar e, enfim, ela já me serviu para várias coisas, mas na maioria das vezes eu terceirizo esse trabalho. Inclusive eu vou aproveitar a oportunidade aqui para divulgar o trabalho do meu colega Adriano, quem for daqui de Uberlândia ou região. O Adriano Manzini é o que faz os cortes para mim, ele tem uma CNC maior, que cabe a chapa inteira de MDF, e normalmente quando eu preciso desse recurso, eu terceirizo para ele. Então eu vou passar na tela aí alguns exemplos de trabalhos que a gente já fez, para vocês entenderem o tipo de situação na qual a CNC é a ferramenta que nos atende. Ok? No mais é isso, é uma máquina que tem, além de vários tamanhos, é uma máquina que existe em vários graus de sofisticação. Tem as mais simples, mais baratas, sem grandes recursos, e tem as mais elaboradas, com recursos como, por exemplo, fixação da peça por meio de sistema de vácuo, que elimina a necessidade de parafusos. Tem máquinas mais elaboradas ainda, com sistema de troca automática de ferramentas. Então, vamos supor, se você vai fazer um procedimento que vai precisar de 2, 3 ou 4 fresas diferentes, você não precisa ficar parando o seu procedimento para fazer a troca manual, A própria máquina faz a troca da fresa automaticamente para você e por aí vai, Tem máquinas aí de todos os tipos, todos os níveis de sofisticação. Mas o que a gente tinha para abordar aqui era isso por hoje. Como eu falei, vai ser uma abordagem bem superficial. A intenção aqui hoje é só conhecer as máquinas, não é aprofundar muito. Eu espero que vocês tenham gostado. No vídeo seguinte, nós vamos ver sobre a Tico-Tico e a multicortadora oscilante. E nós vamos encerrar dessa forma a parte de cortes, essa parte chata. Legal? E aí depois nós vamos partir para a parte que começa a ficar legal nossa série. Nós vamos partir para a montagem, vamos ver sobre ferragens, que é o que acho que a maioria das pessoas aí querem ver. Beleza? E aí depois dessa parte, relembrando, nós vamos partir para a parte mais legal da série, que é sobre os projetos. Nós vamos ver como projetar os móveis. Eu espero que vocês estejam gostando, espero que cada vez mais pessoas cheguem aí para acompanhar a série e muito obrigado para quem ficou até agora. Beleza? Um grande abraço e até mais.